retornamos, aula número 3 e vamos agora falar de alguns pontos, né? A voz, né? Se não tivesse a voz eu não teria oratória, né? Tudo se condiz com a voz. Ela tem a transmissão numa frequência normalmente 50 Hz até a 3.400 Hz, ou seja, 50 Hz a 34 kHz. Bom, de acordo com essa pesquisa aqui, né, a audição é essa voz, é normal essa voz, mas eu já vi situação de chegar a 60 kHz, um pouquinho maior, é o ponto mais alto que quebra taças, quebra vidro. Bom, a produção é através do ar, da mandíbula, dos dentes, da língua, então, ou seja, há uma concentração de atividades que produz a voz. A voz comunicada, a voz é a fala que transforma, dá o resultado na comunicação. Agora vamos falar de eufonia e disfonia. Eufonia é a voz saudável, aquela voz natural, a voz que você não tem que ter problema nenhum, não está tomando remédio nenhum, não está tendo alteração nenhuma no todo o traquejo, todo o equipamento vocal. E tem a disfonia. Disfonia é quando é alterada por alguma doença, algum problema de saúde. Então a voz deve ser muito bem cuidada, porque a utilização dela, bem utilizada, ela vai te dar uma boa voz para toda a vida, vai melhorar a cada dia mais, tá? O timbre é alterado e produzido pelas cavidades nasais. O timbre tem várias tonalidades, né? Tem o timbre fino, tem a pessoa que fala baixo, tem a pessoa que fala fino, alto, grosso e tudo mais. A frequência, que é a frequência, ou seja, né, que é fina ou grossa, e de acordo com a característica da pessoa. Então isso condiz em todo o aparato do aparelho vocal, garganta, voz, boca e tudo mais, que vai dar realmente a frequência da voz, se é fina ou se é grossa. Agora vamos falar outro ponto, a criatividade. Como apresentar suas ideias de forma criativa. A criatividade na realidade é dita como a sabedoria autônoma e dirigida, ou seja, sua e dirigida com algum objetivo. Existem os tipos individual e coletiva, sabedoria coletiva. Na história era considerada antigamente como dom divino, ou seja, não era para qualquer um, né? E o potencial criativo. Acredita-se que inicia o potencial criativo da criatividade, né, claro, na infância. Há uma pesquisa aí que diz que quando as pessoas sabem que suas ações são valorizadas, ela tende a criar mais, né? Isso é natural, claro, desenvolve e incentiva, né? No processo de criatividade existe a percepção do problema, ou seja, você só vai ter a criatividade quando você percebe algum problema para ser realizado. A teorização, ou seja, você entender o problema, a considerar para ver o problema, ou seja, você quer ver o problema e quer encontrar a solução. Produzir solução sozinho ou em equipe, isso também que é um dos processos da criatividade. E tem a criatividade no ensino. No ensino, ela tem que ter muita criatividade, porque em suma, tá? Nós já falamos isso no curso de diretor de rádio, a pessoa só tem a captação de informação mais do que 15 minutos, por isso que os vídeos nos cursos são em média de 10, 15 minutos, não passam em 15 minutos, alguns que passam a gente corre o risco, mas a vantagem é que em vídeo gravado você consegue ver e rever, né, para poder captar informação. Mas numa aula, você tem que ter momentos de respiro. Aí você fala, poxa, se nós captamos somente 15 minutos de informação, e o filme? E o cinema? Bom, aí existe uma outra tecnologia, né? O filme tem os intervalos, você pode ver os intervalos corretos, ele não fica muito tempo, né? Inclusive os canais de assinatura, eles usavam o filme integral, ou de repente parava só em meia hora. Isso começou a atrapalhar, pode ver que agora eles fazem o contrário. Eles dão um tempo de intervalo, tempo de respiro menor, às vezes 1 minuto, 2 minutos, para poder dar o respiro. Mas tem que haver o respiro, tá? E no ensino, tanto ensino médio como o superior, faculdades, universidades,
ela tem que ter criatividade para poder continuar envolvendo. Quem não se lembra de um professor que brincava e aquilo fez com que você aprendesse mais, né? Que a brincadeira, eu tinha uma professora de português, né? Como todo jovem, adolescente, em toda época, né? Sempre tá brincando, tá rindo, tudo mais. Ela chegava na sala de aula, via o pessoal zoando, brincando, ela entrava na zoeira também, uma professora baixinha, professora de português baixinha. Ela entrava brincando e zoava e dava risada com a gente. Isso 5 minutos. Ela tinha uma facilidade em marcar o tempo. E 5 minutos. Pra gente não via o tempo, né? A gente tava na zoeira. E aí ela chegava, pessoal, agora legal, terminou a brincadeira, vamos estudar? Cara, todo mundo parava, todo mundo ficava em silêncio, ela não precisava mandar calar a boca, ela não precisava, sabe, exigir nada, tirar gente bagunceira, nada. E eu acho que foi uma das influências de eu gostar de dar aula, né, e gostar de comunicação, porque essa professora me ensinou muito, né, me ajudou muito. Então, ou seja, a criatividade no ensino é característica de sabedoria, né, e cada um tem sua capacidade. As formas de expressão da sabedoria é arte, cultura, pesquisa e desenvolvimento e até humor. O humor, para ser feito humor, precisa ter sabedoria, ter criatividade. A medição ela é feita em níveis os mais variados. Você tem os níveis mais simples até os mais complexos, né? Como ampliar o potencial criativo? Existe, claro. Existem exercícios de que faz com que aumente a criatividade. A criatividade tem pessoas que têm facilidade, tem outras que têm mais dificuldade, mas dizer que alguém como a gente fala no popular, é burro, não existe na realidade, tá? Existe aqueles que têm, foi induzido ou tem melhor capacidade, porque isso condiz em muitas coisas. Se na infância você passou fome, dificilmente na vida adulta você vai ter muita inteligência, porque falta alimento, faltou proteínas e vitaminas na época das formações do cérebro, formação do corpo. Isso sim pode influenciar, mas, poxa, e se a criança teve uma saúde perfeita, uma alimentação perfeita, aí falta incentivo, tá? Faltou incentivo e faltou... Eu lembro que, para você ter uma ideia, vou contar uma coisa característica minha. A minha mãe, eu perguntava para ela, né, como todo adolescente, menor, eu era adolescente mesmo, e eu perguntava, mãe, do que é feito isso? Sabe aquela ideia, aquela fase que tudo pergunta, tudo tem criatividade? E aí eu perguntava, mãe, do que? Minha mãe, ela lia muito, ela tinha muita sabedoria, e ela era viciada em leitura. Eu sou viciado em leitura por influência dela. E aí eu chegava e perguntava, mãe, isso? Ela respondia, mãe, aquilo? Ela respondia. Chegou um belo dia que eu não esqueço nunca mais disso. Eu vi a panela de pressão em cima do fogão. Eu falei, mãe, da onde veio a panela de pressão? Ela olhou para mim com muita sabedoria, né? Ela olhou para mim e falou, Eduardo, eu não sei. Você faz um favor para mim? Olha só, ela podia ter chegado e falado, cala a boca, menino, deixa pra lá, deixa de pergunta. Não, ela usou sabedoria. E aquilo me influenciou. Ela chegou pra mim assim, fala uma coisa, vai na biblioteca na tua escola e faz uma pesquisa lá que eu também fiquei curiosa. Ou seja, ela usou aquilo para poder aprender também. Não quer dizer que todo mundo é sábio, a gente acha que as pessoas são sábias, mas elas têm limitações. E aí eu fui visitar a biblioteca, fiz a pesquisa, anotei num caderno, fiz o desenho do minério de ferro, como é que era feito, E eu cheguei em casa, minha mãe, olha, leu aquilo, eu vi minha mãe se interessando por uma pesquisa feita para mim, a minha pessoa que era sábia, né, a minha ídola, né, que era sábia, vendo uma pesquisa de mim. Aquilo me transformou de tal ponto que eu virei um rato de biblioteca. Minha mãe chegou, sabe aquela história da propaganda que diz que papai, quero brócolis, né? quero proteína. Aí o pai fala, que estranho, eu vivi essa fase. E aí eu comecei a viver biblioteca. Quando terminava, tinha falta de aula, falta de professor, eu estava na biblioteca. Quando terminava a sala de aula, que eu estudava de tarde, então era mais ou menos 4h30, 5 horas, eu ficava na biblioteca até às 6 e chegava em casa. Ela minha mãe perguntava, onde você estava? Eu estava na biblioteca. Ah, mentira! E ela foi na escola perguntar. E aí na bibliotecária falou assim, sim, ele está sempre aqui, qualquer falta aqui, qualquer coisa que acontece aqui, ele está, tempo livre, ele está na biblioteca. Aqui, ó, minha mãe a bibliotecária mostrou as assinaturas da minha presença ali.
E eu virei um rato em biblioteca, depois eu incentivo a leitura e tudo mais. Então, ou seja, a criatividade na educação faz toda a diferença na formação do cidadão. Então tem que se haver criatividade, tem que se entender, você precisa entender toda a teoria, você ler a apostila totalmente e depois entender a comunicação que a gente está fazendo aqui de acordo com a experiência. Para quê? Para que assuma e assimile todo o conhecimento que está passando para você. Dizer que todo mundo sabe tudo, não. Tudo se aprende. Existe um incentivo à criatividade. Se você está sendo incentivado a ter entendimento e por consequência disso ter criatividade para solucionar todos os problemas. Então, nós estamos em oratória? Sim, mas você precisa aprender a teoria para poder usar na prática, tá? A criatividade também é uma inovação. Você não vê criatividade sem inovação. É coisa nova. Sim, você viu o problema, você pensou numa situação, no processo e viu a solução. Isso é criatividade. O cara é criativo. Sim, porque ele encontra soluções na visão, na análise. E como eu volto a falar em todas as aulas, tá? Dá uma lida na apostila. A apostila tem muito mais material. Eu não vou ficar lendo a matéria aqui da apostila, tá? Leia a apostila que tem muito mais informação. Aqui eu dou um resumo, dou um apanhado, dou uma pincelada, dou uma enfeitada no conteúdo da apostila para você entender. Tento explicar melhor para você entender. É importante para você, eu vou falar em público? Sim, você precisa entender como é que funciona toda essa analogia, toda essa técnica, toda essa teoria para você poder ter soluções na hora de ter problema, para que a sua criatividade aumente. Legal? Então, leia a apostila, releia várias vezes, reveja o vídeo quantas vezes você tiver necessidade e só passe para a aula seguinte quando tiver certeza. Tente fazer um resumo. Se você conseguir fazer um resumo da aula e conseguir passar para alguém, você vai assimilar muito melhor. Essa é a técnica de aprendizado de nós jornalistas, de pessoal que aprende com mais facilidade. Não existe mistério, não existe mágica, existe técnica. Então, ou seja, tenta resumir. Se você conseguir explicar aquilo para alguém, é sinal que você aprendeu e nunca mais você vai esquecer. Então, leia e releia a apostila, reveja o vídeo, dá um tempo, vamos tomar uma água e voltamos na próxima aula. Nos encontramos na próxima aula, ok?